Conseguem? Está a funcionar? Tá? Conseguem ouvir? Está bem, ok. Este é o estilo de coisa que eu não gosto muito, mas tem que ser usado. Então, antes de iniciarmos este tempo de meditação em conjunto, como os irmãos sabem, o pastor Rodolfo e a Cidinha têm estado doentes. E eu gostaria de convidar o pastor Osmar Ludovico a vir aqui à frente e orar por eles, pela família que também está a chegar ao aeroporto agora. Não sei se tem. Eu gostaria de incluir nessa oração pelo Rodolfo e a Cidinha, que estão enfermos, outras pessoas que estão enfermas também. Se alguém quiser ficar em pé ou tiver alguém, a gente possa, juntos como igreja, interceder pelos enfermos. Pai amado, nós queremos encomendar a tua graça, ao teu amor e ao teu cuidado, o Rodolfo e a Cidinha e os outros participantes dessa igreja que se encontram enfermos, ou ainda parentes desses participantes da igreja, pedindo que o teu consolo esteja sobre eles, que tu alivie as suas dores e que tu tragas de volta a saúde para eles. Nós oramos, Senhor, baseados nas tuas promessas e no teu ministério entre os enfermos. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no Antigo Testamento. Livro de Neemias, logo no início, capítulo 1. Vai ser uma breve meditação nos primeiros 7 capítulos de Neemias. Os primeiros 7 capítulos. Mas eu prometo saltar de versículo em versículo. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos falado aqui muito e eu tenho procurado partilhar ao máximo alguns personagens bíblicos que nos lembram de que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes e as coisas que não são para confundir as que são. E isto dito de outra maneira, o que a Bíblia nos diz é que Deus usa aquilo que aos olhos dos homens não tem significado nem valor para confundir aquilo que aos olhos dos homens tem valor e significado. E eu vou quebrar uma regra minha que eu não gosto muito de usar, que é falar de futebol na igreja. Mas se os irmãos já devem ter notado, nós alcançamos 2 títulos no futebol. Um no futebol e outro no futsal. Futsal, ontem alcançámos o título de campeões europeus. Mas eu não sei se os irmãos já notaram o que é que houve de comum nestas 2 vitórias. Alguém notou? Quem diz que sim que notou? Diz. Exatamente. O elemento mais forte da nossa equipe, tanto em futebol como em futsal, lesionou-se. E por isso a vitória
não pôde jamais ser atribuída a um protagonismo total desse elemento. No caso do Ricardinho, ele ainda conseguiu jogar mais tempo do que o Ronaldo, mas mesmo assim, a nossa situação não estava boa quando ele se lesionou. E eu estava a brincar com a Isabel, com a minha esposa, e estava a dizer, olha, este jogo foi muito bíblico. Foi muito bíblico. Porque foram as coisas mais fracas e mais simples que foram usadas, não vou meter Deus no futebol nem no futsal, mas foram usadas para alcançar a vitória. Não foram os mais fortes. Foram os outros. E quando nós olhamos e podemos aplicar isto ao nosso papel, ao papel que Deus dá a mim e a ti, nós chegamos à conclusão que nós temos que quebrar paradigmas. Nós temos que desmistificar conceitos e conceitos pré-concebidos sobre o que para Deus é liderança no reino de Deus. Nós estamos infectados com uma cultura chamada a cultura católica romana. E a cultura católica romana diz que há um grupo aqui que é liderança e o resto do povo são leigos. Os líderes e o povo. Isto não é bíblico, meus irmãos. Deus começa no Antigo Testamento a dizer que Ele chamará para si e constituirá para si um povo, no qual nós estamos incluídos, de reis e profetas. Um povo de reis e profetas. E é um povo, não são só alguns. Não é só um. Claro que nós vemos no Antigo Testamento Deus a chamar um homem quando quer transformar um povo. Mas ele chama um homem ou uma mulher para liderar líderes. Em Efésios 4, nós temos líderes de líderes. Nós somos todos chamados para ser líderes. Tu és chamado para ser líder. Não importa se tens um cargo na igreja, não importa se tens uma responsabilidade oficialmente declarada, tu foste chamado e comissionado por Deus para ter um ministério, porque foi-te dado um dom, pelo menos, do Espírito. E porque tu tens um dom ou mais dons do Espírito, tu tens que transformar, tens a responsabilidade diante de Deus de usar esses dons para desenvolver um ministério. É isso que diz Efésios 4. Deus estabeleceu líderes sobre líderes. Isto é, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Isto é, professores, ou pastores e professores, tanto faz. Para o aperfeiçoamento dos santos, isto é, para o aperfeiçoamento do seu povo, da igreja, para que a igreja toda exerça a obra do ministério. O ministério é de todos nós. Portanto, quando alguém me pergunta assim, tu estás no ministério? A nossa pergunta tem que ser, mas qual ministério é que te referes? Eu tenho um ministério. Tu foste chamado para ter um ministério. Porquê? Porque todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Fazer discípulos, vou dizer de outra maneira,
Todos nós fomos chamados para sermos 3 coisas no reino de Deus. E agora eu quero que cada um pense em si e pense assim, qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? Bem, eu sou um aquecedor de cadeiras ao domingo de manhã. Venho à igreja, sento-me, ouço, mas tu não foste chamado para ser isso. Tu foste chamado para ser 3 coisas. Em primeiro lugar, foste chamado para ser testemunha de Jesus. Em segundo lugar, foste chamado para ser discípulo de Jesus. E em terceiro lugar, foste chamado para ser um líder no reino de Deus. Porquê? Porque a missão de fazer discípulos é entregue a ti. Não é entregue só ao pastor Rodolfo, ao Pedro, ao Kim, à liderança pastoral, aos líderes de células. Não foi a eles só que Deus entregou. Deus entregou a ti e a mim a responsabilidade de sermos líderes espirituais no mundo em que vivemos. E porque fomos comissionados por Cristo para fazermos discípulos, então pensa um pouco. Quando tu fazes um discípulo, é suposto tu fazeres discípulos, logo à partida. É suposto multiplicar-te e levares outras pessoas a Jesus, logo à partida. E quando tu fazes isso, tu estás a ser um líder. Porque essa pessoa vai olhar para ti como seu líder espiritual. Portanto, se foste chamado para fazer discípulos, foste chamado para ser líder. Agora, se estás a ser líder ou não, isso é diferente. Se estás a levar outros a Cristo, estás a ser líder. Se não estás a levar outros a Cristo, não estás a ser líder. Mas estás a ser chamado para o ser. Eu estou a ser chamado para o ser. Tu estás. E por isso a pergunta que nós precisamos de fazer é: qual é a minha autoimagem? Qual é a imagem que eu tenho de mim próprio no contexto do reino de Deus? O reino de Deus não se circunscreve a esta comunidade. O reino de Deus não é um cargo na lista de cargos da igreja. O reino de Deus é uma chamada para a salvação e depois para o ministério que Deus te entregou. Isso é o reino de Deus. Agora, como é que tu te vês a ti mesmo? Como é que tu te vês a ti mesma? Eu sou um membro de igreja. Sou um simples membro. Eu não tenho cargos na igreja, não canto no grupo de louvor, não canto no coro, não tenho nenhum ministério de liderança a nível de grupos familiares ou de ministérios dentro da estrutura ministerial da igreja. Nada disso é desculpa. Porque não foram os homens que te chamaram, foi Deus que te chamou. E Ele está à espera que tu assumas a tua liderança espiritual. Está à espera que tu assumas o teu ministério que Ele te entregou. Porque Ele está à espera que ponhas em ação os dons que Ele te deu. Todo crente nascido de novo tem dons do Espírito Santo. A única razão que te pode levar a pensar que não tens dons do Espírito é se ainda não nasceste de novo. Também pode acontecer. Podes ter simplesmente trocado de religião. Se trocaste de religião e ainda não nasceste de novo. Se nasceste num lar já cristão, evangélico, e foste sendo aculturado, vamos dizer, foste absorvendo a cultura evangélica ao longo do teu crescimento, dos anos em que foste vivendo no seio da tua família,
mas não nasceste de novo, então não tens dons do Espírito Santo. E essa seria a única razão pela qual tu não tens ministério, tu não és um líder e não foste chamado para o ser ainda, porque ainda não nasceste de novo. Quero rapidamente pedir-vos para nós analisarmos as características de um líder que edifica. Já vimos que todos nós temos que ser líderes. Vamos ver então, olhar aqui para a figura de Neemias. No capítulo 1, versos 1 a 3, diz que Neemias estava ansioso por ter notícias do seu povo lá em Judá, em Jerusalém. E diz que ele veio, tendo chegado a Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Vocês não sabem que nós estamos num período portanto, no período do exílio na Babilónia. Neste momento já não são os babilónios que governam a Babilónia, são os persas, que conquistaram a Babilónia aos babilónios. Estamos no reino persa, no reino de Artaxerxes, mas 80 anos antes, durante o reino de Ciro, foi quando Deus tocou no coração de Ciro para deixar uma parte do povo partir para Jerusalém para reedificar o templo. Mas o templo era a única coisa que tinha sido reedificada ainda em Jerusalém. A cidade estava arrasada, as muralhas estavam arrasadas e ele ouve as notícias de que o povo lá se achava em profunda miséria e desprezo e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tu tornas-te um líder quando estás disposto a ouvir más notícias. Não sei se já repararam como é que nós costumamos cumprimentar as pessoas. Olá, como estás? Estás bem? Tudo bem? Até logo. Nós perguntamos, estás bem? Mas nem queremos ouvir a resposta, porque às vezes pode ser que a outra pessoa diga, não estou nada bem. Tenho um problema. E aí nós pensamos, pronto, agora eu tenho um problema. Mas nós tornamos um líder segundo o coração de Deus quando estamos dispostos a ouvir as más notícias. A segunda característica de um líder que Deus usa para edificar o seu povo é aquele em quem existe peso, inquietude e espírito de intercessão pelos problemas do seu povo. O versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Às vezes nós temos as nossas fichas de oração, não é? Os grupos familiares. Eu não sei se os irmãos tinham. Quando eu tinha o grupo familiar, eu tinha fichas de oração. E nós orávamos com base nas fichas de oração dos assuntos que eram dados. E então, temos aqui este assunto e tal. Então vamos orar e tal. Então, ok, acabou a reunião, vamos para casa. Nunca mais oramos sobre aquele assunto até à próxima reunião do grupo familiar. Se calhar estou a dizer uma mentira, mas pronto, estou a ser injusto. Alguns oram. Eu sei que alguns oram. Mas esta é uma atitude de defesa também, não é?
E tal. Pronto, ó senhor, vê lá se fazes alguma coisa sobre este assunto e tal, mas ele assentou-se por alguns dias, jejuou e orou e lamentou. E certamente que Neemias era um bocado como eu. Ele reflete logo no rosto aquilo que sente e o sofrimento que está a passar. Eu identifico muito com ele. Eu sou incapaz de esconder quando estou a sofrer. As pessoas veem logo no meu rosto. E a terceira característica é a confiança na graça e na soberania de Deus. Os versos 8 a 11 dizem que ele, falando com Deus, lembra da palavra que ordenaste a Moisés. É interessante, a oração de Neemias é uma oração como se ele estivesse a relembrar a Deus as promessas de Deus. Senhor, lembra-te, tu prometeste isto e aquilo e aquele outro. Prometeste restauração para o teu povo, prometeste tanta coisa e agora é a hora que o teu povo precisa. Não foram 2 anos nem 3 que o povo esteve na Babilónia. E lá na corte de Artaxerxes, portanto, Neemias era o quê? Era o copeiro. Sabem o que é que quer dizer ser o copeiro-mor do rei? E? É garantir que o rei não vai ser envenenado. Ou seja, antes do rei comer, ele tem que provar e beber aquilo que o rei vai comer e vai beber. Portanto, se houver um atentado contra o rei por envenenamento, ele é o primeiro a ir. Não é? Para todos os efeitos, Neemias é um escravo de Artaxerxes. E ele está nesta situação. Ele é um escravo. Ele é um servo do rei. Ele não tem nenhuma posição oficialmente reconhecida. Ele não é administrador do reino. Não é o braço direito do rei. Ele é o servo que prova a comida do rei. Qual de vós escolheria um criado para ir libertar um povo ou para ir reconstruir os muros de uma cidade? Tu podes pensar, o que é que eu sou? Não sou nada, o que é que eu posso fazer? Mas Deus escolhe as coisas fracas, frágeis, vulneráveis deste mundo para fazer a sua missão. Porquê? Porque é Ele que tem que receber a glória. Não sou eu. Não és tu. E se tu queres realmente servir a Deus e contribuir para a glória de Deus, então tu tens que estar fraco. Tu tens que estar vulnerável. Eu tenho que estar fraco e vulnerável e frágil e ter consciência plena das minhas limitações. E então, aí Deus vai usar. Em quinto lugar, ousadia e humildade. No capítulo 2 ele fala com o rei. Ele é humilde, mas é ousado. Ele diz ao rei: Senhor, perdoa o teu servo, mas o meu coração está pesado por isto, assim, assim, assim. Capítulo 2, versos 1 a 8, até à primeira parte. Ele disse, então, se tu me permites,
que eu volte a Jerusalém. Então dá-me isto e aquilo e aquilo outro. É preciso lata, não é? Artaxerxes não é só um rei. Ele é o imperador do Império Incrível. O Império Persa foi um dos maiores impérios da Antiguidade. Mas é incrível como é que Deus pega no coração de um rei e faz com que um rei atente, repare na tristeza de um criado, na tristeza de um servo. É interessante, não é? Artaxerxes diz-lhe: tu estás triste. Esta sensibilidade não era muito comum por parte dos imperadores e dos reis da antiguidade. O criado está triste, o problema é dele, não é? Mas o que é que tu tens? Estás triste hoje? Estás diferente. Então ele é ousado, ele provavelmente terá pensado: perdido por 10, perdido por 1000. O que é que me pode acontecer se eu abrir o meu coração ao rei? Eu sou escravo. A única coisa que pode acontecer é continuar a ser um escravo vivo ou ficar um escravo morto. Mas ele mantém a sua confiança em Deus. Fé é a sexta característica que nós encontramos na segunda parte do versículo 8 do capítulo 2. Ele diz: e o rei mas deu porque... O rei não mas deu porque ele quis, mas o rei deu-me o que eu pedi porque a boa mão do meu Deus era comigo. A diferença entre Neemias e um líder autoconfiante: eu sou bom, eu tenho uma grande lábia, e quando eu falar com o rei, com a minha lábia, eu vou convencer o rei. Isso é um líder autoconfiante. Neemias era um escravo que sabia que era escravo, mas que a mão de Deus estava acima de Artaxerxes. O rei mandava nele, mas Deus mandava no rei. E às vezes nós esquecemos disto, não é? Na nossa vida. Nós damos muita importância às autoridades e ficamos muito amedrontados e às vezes esquecemos de pensar e de concluir, ou talvez não nos esqueçamos, mas emocionalmente não podemos evitar ficar apreensivos quando as autoridades procuram esmagar a glória de Deus. Mas Deus é Deus. Não é? Deus é Deus. As autoridades estão acima de mim, mas Deus está acima das autoridades. Sétima característica de um líder que edifica é um homem ou uma mulher que faz avaliação e planeamento. Nos versos 11 a 16 do capítulo 2, ele procura compreender a realidade quando ele chega a Jerusalém. Ele simplesmente não chega lá e diz assim: ora, arregassem lá as mangas e vamos trabalhar, vamos já construir o muro, vamos embora e tal, isto faz-se assim e tal. Não é preciso planeamento, não é preciso nada e tal. Um bom líder não faz nada no joelho. Um bom líder planeia. Um bom líder analisa as realidades, avalia as realidades.
e planeia e ora para que a ação seja realmente de acordo com a orientação de Deus. Temos que avançar e vamos para a 8ª característica, promotor de motivação. Eu gosto desta parte em que Neemias chega junto do povo e dos principais do povo, nos versículos 17 e 18, e lhes faz o discurso da motivação. Neemias começa por dizer a realidade. Ele não faz discursos irreais. Ele começa por dizer, olha, todos nós sabemos qual é a nossa situação. Vocês estão a ver a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Agora venham e vamos reedificar os muros. E deixemos de ser opróbrio, vergonha. Deixemos de ficar oprimidos, deprimidos. Deixemos de nos chorar pela nossa miséria. E vamos, mas propor-nos a trabalhar e a reedificar os muros. E lhes declarei, e agora aqui a parte mais importante, como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falaram. Meus irmãos, nós não começamos nada para Deus, nós não criamos nada que Deus já não tenha criado e nós não planeamos nada que Deus não tenha já planeado. Nós simplesmente entramos no trabalho que Deus já começou a fazer. Nós não começamos a trabalhar para Deus. Deus chama-nos para o trabalho que Ele já começou a fazer. Neemias jamais avançaria para Jerusalém se ele não visse Deus a trabalhar no rei, se ele não visse Deus a trabalhar dando os recursos, se ele não visse as portas que foram abertas à sua frente e os obstáculos que foram derrubados para que ele pudesse ir até Jerusalém. Ele não avançaria. Mas a verdadeira razão, a razão mais consistente pela qual vale a pena fazer esta tarefa é porque Deus quer esta tarefa feita e Ele já começou a fazê-la. Ele já abriu as portas, Ele já deu os recursos. Por isso Ele quer isto feito. Nesse momento, então, eles responderam aquilo que no fundo é o título da nossa mensagem de hoje. Disponhamo-nos e edifiquemos. Disponhamos porquê? Porque a nossa disposição é que vai dizer se Deus vai usar-nos ou não. Se tu continuas a ver-te como um mero membro de igreja, um aquecedor de bancos ao domingo de manhã, se tu continuas a ver-te como alguém que não tem valor para Deus, que não pode fazer nada, se tu continuas a ver-te a ti mesmo ou a ti mesma como aquela pessoa que não faz nenhuma diferença se hoje desaparecesse, porque Deus não está interessado em usar-te, então desengana-te, porque a única coisa que está entre o plano de Deus para ti e a concretização desse plano é a tua disposição para te colocares nas mãos de Deus. É a tua disposição. O chip tem que mudar. Agora vou copiar ali a expressão que foi usada no Congresso Missionário lá pelo pastor Pedro e por outros. Mas o chip tem que mudar. O programa, nosso programa, a nossa cosmovisão, a visão que temos de nós no contexto do reino de Deus tem que mudar. Tu não és um leigo, tu és chamado para ser um líder. Para ser uma líder no reino de Deus. Não estejas à espera que a igreja te nomeie para fazer isso. Deus já te nomeou.
Então, o discurso motivacional é feito a gente miserável. Gente num estado de pobreza, de abandono absoluto. Gente que tinha todas as razões para dizer: mas, ó Neemias, o que é que nós temos? Quem somos nós? Não estás a ver aqui as costelas? Vê-se os ossos todos, pá. Nós estamos esgotados. Não temos pão para comer. Não temos nada. Eles tinham boas razões para arranjar boas desculpas. Qual é a tua desculpa? Quais são as tuas razões? Quais são as minhas razões? Quais são as minhas desculpas? E nos versos 19 e 20 do capítulo 2, nós vemos que o líder que Deus usa é aquele que reconhece os obstáculos, não ignora os obstáculos, mas entrega os resultados a Deus. Então lhe respondeu: Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não sou eu. Eu não sou um grande líder. Deus é o nosso líder. Os irmãos sabem quanto tempo é que leva um crente nascido de novo, inconscientemente, sem dar por isso, a transferir a sua confiança de Cristo para o líder humano? Leva uma semana. Depois de nasceres de novo, numa semana tu estás a deixar de confiar em Cristo para confiar no pastor. Ou nos pastores. Os líderes humanos, sejam eles quais forem. Deixar de confiar em Cristo, a deixar de olhar para Cristo, para passares a olhar para a pessoa que te levou a Cristo. Não é consciente este comportamento, mas acontece. Acontece. Porque é humano, faz parte da nossa natureza humana. Porquê é que somos idólatras? Somos idólatras porque gostamos de adorar coisas que podemos ver e tocar. E fazemos isso inconscientemente. A idolatria está na nossa natureza caída. E é uma das tentações mais permanentes, mesmo na vida do crente. Somos idólatras porque, se não fôssemos, não estaríamos dependentes sempre de um líder humano. E a 10ª característica é organização. Todo o capítulo 3 é um capítulo onde Neemias mostra ser um líder organizado. Ele consegue organizar o povo, etc, etc. Nós poderíamos continuar e ver depois os obstáculos à edificação. É importante, quando tu estás a ter um ministério, o teu ministério que Deus te entregou, para fazer discípulos, para discipular alguém, para formar outros líderes, seja o que for, é importante compreender que os obstáculos virão. Sempre. As batalhas virão. Sempre. E aqui nós encontramos, entre os capítulos 4 e o capítulo 6, encontramos no capítulo 4, os versos 1 a 6, desprezo e ridículo. Ou seja, nós temos obstáculos externos à construção, à reconstrução das muralhas, obstáculos externos dos samaritanos que queriam destruir
dos inimigos, portanto, de Judá, que queriam destruir os muros, que queriam destruir a obra de Neemias e do povo lá em Jerusalém. Temos a conspiração e ameaça à integridade. Primeiro vem o desprezo e o ridículo. Eles vão construir o quê? Vão construir um murozito, até uma raposa vai deitar aquilo abaixo. É desprezo e tal. Alguém, quando tu estás a fazer a obra de Deus, vai menosprezar aquilo que tu estás a fazer. Vai ridicularizar, vai minimizar aquilo que tu estás a tentar fazer. Depois veio a ameaça e a conspiração com violência. E Neemias, como um bom organizador, pôs o povo a trabalhar, mas com as armas às costas. Isto é um bom exemplo do que é o povo de Deus. O povo de Deus é chamado a ser obreiro e guerreiro. Chamado a construir, mas a vigiar constantemente o inimigo. É isso que nós somos chamados a fazer. Trabalhar para edificar o reino, mas lutar constantemente, com a arma sempre ao pé. Depois vêm os problemas internos. Problemas de injustiça social. É incrível que já no tempo de Esdras tinha havido tremendos problemas de injustiça e problemas morais que Esdras teve que resolver. E o povo, mesmo assim, não aprendeu. Porquê? Porque os governadores estavam a oprimir o seu próprio povo. Os governadores, ainda do tempo de Esdras, que tinham vindo para edificar o templo, e aquele povo tinha ficado à guarda desses governadores. O que é que esses governadores fizeram? Eles oprimiram o povo, cobraram impostos pesadíssimos, depois emprestavam dinheiro e quando o povo não podia pagar, ficavam com as suas casas. As pessoas tiveram que vender os seus filhos para serem servos das pessoas a quem eles deviam, desses governadores. E Neemias vai dar com toda esta situação. Eu disse, mas vocês são doidos. É o vosso próprio povo e vocês estão a oprimi-lo. Estão a fazer deles escravos. Então ele obriga-os a devolver todas as casas, todas as terras, todos os bens que esses governadores corruptos tinham roubado ao povo. Ele obriga-os a devolver tudo ao povo. Depois vem sedução e armadilha, calúnia, intimidação, traição e manipulação, sempre tentando que Neemias desvie a sua atenção do objetivo. Do objetivo. E Neemias recusa-se sempre a deixar a obra para ser distraído por outras coisas. Interessante, não é? E por fim a vitória, no capítulo 6, 15, até à primeira parte do versículo 16, os inimigos são humilhados. Diz aqui que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Os irmãos sabem quantos anos eles levaram a reconstruir o templo? 10 anos. Os muros da cidade foram reconstruídos em 52 dias. Não chegou a 2 meses.
Incrível, não é? O que Deus faz. Com homens fracos, com homens limitados nos seus recursos, com obstáculos vindos de todos os lados, problemas externos, ameaças externas, problemas internos, de injustiça social. O que Deus faz? No meio disto tudo, eles acabam a obra que Deus lhes deu a fazer em 52 dias. Incrível. E por fim, inimigos que reconhecem que a glória é de Deus. 6,16. Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. E diz que sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Agora a depressão passou para os inimigos. Não é? Já não era o povo que estava deprimido, eram os inimigos. Porquê? Porque Neemias foi um grande líder, foi um grande homem. E então eles ergueram uma estátua a Neemias, foi isso? Não. Eles disseram, isto é humanamente impossível de ser feito. Eles fizeram porque realmente o seu Deus é o Deus verdadeiro. Glória a Deus. E porque Deus é o Deus verdadeiro, Deus fez esta obra por eles. Irmãos, há duas realidades que nós podemos tirar daqui. A primeira realidade é que o preço que temos a pagar para obedecer ao ministério para o qual Deus nos chamou é um preço elevado. Não é pera doce. Quem mora em Mem Martins sabe o que é que eu me refiro. Pera doce é um café que tem bolos muito bons. Não é pera doce. Mas no final há a vitória e a glória dada a Deus. Por isso eu espero que nós nos lembremos sempre, a começar por mim, de que apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações, apesar das minhas vulnerabilidades, apesar de tudo aquilo que eu sou, apesar de mim, Deus quer usar-me. Apesar de ti, Deus quer usar-te. E foste chamado para ser líder no reino de Deus. Quando te sentares nessa cadeira, espero que não voltes a olhar para ti simplesmente como um leigo, ou um membro da igreja, mas como um líder que está no reino de Deus para fazer a diferença no mundo e na igreja. Que o Senhor nos abençoe. Vou pedir Pedro que ore sobre este assunto.